Boa tarde, turma! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma tarde de aulas? Nós vamos começar falando de um assunto diferente, um assunto novo na matéria de matemática. Abra o seu livro na página 186 e você vai saber do que a prof está falando. Abra o livro aí. Vou colocar aqui na tela, o assunto de hoje é sistema monetário. Você sabe o que é sistema monetário? Vamos aprender juntos? Para falarmos desse assunto, eu preciso bastante da atenção de vocês, hein? Agora, na página 187, vocês estão vendo algumas cédulas e moedas? Vocês reconhecem essas cédulas, essas notas e as moedinhas que estão aí? Quando vocês vão lá na cantina da escola e o tio da cantina fala assim: esse lanche custa R$ 5. Você sabe quanto que vale R$ 5? Nós precisamos aprender como mexer com dinheiro, né? Para saber pagar as coisas e também para saber quando alguém devolve o troco para a gente, se o troco está certo ou se está errado, não é mesmo? Então, falando sobre sistema monetário, a gente está falando de dinheiro. E aqui no Brasil, o nosso dinheiro é conhecido como real. Em todos os países, é o real que vale? Não. Em outros países são outras moedas. O dinheiro é conhecido por outro nome. E até mesmo as quantidades, né? O valor é diferente. Mas vamos trabalhar o sistema do real, que é o do Brasil, tá? Vou colocar algumas cédulas aqui na tela. Enquanto as cédulas aparecem, nós vamos conversar sobre o valor que agrega essa cédula, tá? Olha aí, cédula de R$ 2, porque a cédula de R$ 2 é a menor cédula que existe, falando em real, tá? E a notinha de R$ 2 é a que tem menos valor. Algum tempo atrás, ainda em 2005, nós usávamos a cédula de R$ 1. Ela seria a cédula de menor valor. Mas ela deixou de circular no Brasil e em 2005 deixaram de produzir. Foi o último ano, na verdade, de circulação da cédula de R$ 1. Em 2006, começaram a produzir as moedinhas de R$ 1 que nós usamos hoje. Se você perguntar para o papai ou para a mamãe ou para alguém que está em casa se essa pessoa lembra da época em que usava a nota de R$ 1, com certeza ela vai lembrar. É da minha época, mas desde 2006 nós temos então a moeda de R$ 1, que agora vocês conhecem dessa forma, tá? Falando das cédulas, quando eu falo cédulas, estou falando da nota. A menor que nós temos é a de R$ 2, tá? Se eu for comprar alguma coisa que custe R$ 10 e eu só tenho notas de R$ 2, quantas notinhas de R$ 2 eu vou precisar para pagar alguma coisa que custa R$ 10? Pensem aí comigo. Cabecinha funcionando. 2 vezes que número dá 10? 2 vezes o 5. Então, eu precisaria de 5 notas de R$ 2 para chegar a R$ 10. Certo? Eu tenho nota de R$ 10? Tenho. Mas, às vezes, eu não tenho no meu bolso. E então, se eu tiver notas de 2, eu preciso pensar quanto que eu preciso daquela nota para chegar em R$ 10. Depois da notinha de 2, da cédula de 2, eu tenho a cédula de 5. Vou colocar aí na tela para vocês verem. A cédula de 5 é bem conhecida, né? Com ela a gente consegue comprar algumas coisas legais já. Quando nós vamos no supermercado, dá para comprar uma bolacha, dá para comprar frutas também, que é melhor. Se eu chego no caixa com uma bolachinha e a minha bolacha custa R$ 2, só que eu não tenho uma notinha de 2, eu só tenho uma notinha de 5. O que a moça que trabalha no caixa ela tem que fazer? Ela tem que me dar o troco. E o troco que ela precisa me dar é 5 menos 2, porque eu dei a notinha de 5 para ela, mas o produto que eu peguei, que era uma bolacha, vamos supor, valia R$ 2. Então, 5 menos 2 é 3
e ela precisaria me dar R$ 3. Existe nota de 3? Não existe nota de 3. Como que ela faria para me dar o troco? Pensem aí. Como que ela faria para me devolver, então, esse troco, já que não existe nota de 3? Uma notinha de 2 e uma moedinha de R$ 1, eu consigo ter R$ 3 assim? Sim, 2 mais 1 é igual a 3. Então, uma nota de 2 mais uma moedinha de 1 é igual a R$ 3. E existem outras formas também de chegar a R$ 3, não é só essa forma, tá? Vamos ver outras cédulas? Cédula de R$ 10, olha aí, uma cédula de R$ 10. Se eu for comprar alguma coisa, quem sabe, vamos supor que lá no mercado tenha brinquedos, tá? E eu escolhi um brinquedo e a mamãe resolveu me dar, tá? Estou me colocando no lugar de vocês. E o brinquedo custa R$ 100. R$ 100. Quantas notas de 10 eu preciso para chegar em R$ 100? Existe nota de 100? Existe, mas vamos supor que eu só tenho notas de 10. Quantas notinhas de 10 eu preciso para chegar em R$ 100? 10 notas de 10. Afinal, 10 vezes 10 é 100. Então, 10 notas de R$ 10 é o suficiente para comprar um brinquedo que custe R$ 100. Entenderam? Depois da nota de 10, eu tenho a nota de 20. Depois da nota de 20, eu tenho a nota de 50. E, por fim, eu tenho a nota de 100. Vamos supor que eu cheguei num lugar. Deixa a prof pensar num lugar aqui bem legal. Num parque de diversões. Eu sei que vocês gostam bastante, né? Não sei se todos, mas alguns gostam. Vamos supor que essa taxa, esse ingresso, custe R$ 200. R$ 200. Quantas notinhas de 100 eu preciso? Duas. 2 vezes o 100 é 200. Duas notinhas de 100 é R$ 200 também. Então, eu conseguiria pagar com duas notas de 100. E de 50? 4. 4 vezes o 50 é 200. Então, 4 notinhas de 50 também seria R$ 200. E de 20? 20 vezes o 10 é igual a 200. Então, 10 notinhas de 20 também seria R$ 200. Vocês viram as formas que eu usei para chegar nos valores que eu precisava? É disso que nós estamos falando agora. Dinheiro. E como que eu faço para chegar nas quantidades que eu preciso? Falando de moedas agora, você sabe me dizer qual é a moeda com o menor valor? 1 centavo. Por mais que a gente não use essa moeda, né, costumeiramente, mas ela existe, é de 1 centavo. E aí, as moedas mais utilizadas, né? 5, 10, 25, 50 e R$ 1, que agora é moeda. Então, nós temos moedinhas de 1 centavo até R$ 1. Para chegar na moeda de R$ 1, quantas moedinhas de 1 centavo eu preciso? É uma pergunta muito importante. Para ter uma moedinha de R$ 1, se eu fosse juntar várias moedinhas de 1 centavo para adquirir uma moedinha de R$ 1, quantas moedinhas de 1 centavo eu iria precisar? 100 moedas de 1 centavo para chegar na moedinha de R$ 1. Vocês estão percebendo que R$ 1 é equivalente a 100 moedinhas de 1 centavo? Entenderam? Falando de moedinhas de 5 centavos, tá? Quantas moedinhas de 5 centavos eu precisaria para ter R$ 1? Vamos colocar a cabecinha para funcionar? 5 vezes quanto para chegarmos no 100? Porque R$ 1 em moeda é igual a 100 centavos. Então, eu preciso pensar 5 vezes quanto para chegar no 100? Reloginho na tela. 20. 5 vezes 20
Eu tenho 100. 100 é a quantidade de centavos dentro de R$1. Deu para entender? Ok. Se eu fosse juntar moedinhas de 10 centavos, 10 vezes 10 é 100? Então, somente 10 moedinhas de 10 centavos para formar R$1, tá bom? Então, se eu não tiver uma moedinha de R$1 no bolso, mas se eu tiver 10 moedinhas de 10 centavos, eu consigo comprar alguma coisa de R$1. E 25 centavos fica ainda mais fácil. 25 vezes 4, ó. 25, 25, 25 e 25. Vamos pensar que cada dedinho meu é uma moedinha de 25, tá? 25, 50, 75, 100. Eu somei, ó, de 25 em 25, ou 25 vezes 4, que é igual a 100. 100 é a quantidade de centavos necessários para formar R$1. Então, 4 moedinhas de 25 é igual a R$1, tá bom? E 50 centavos? 50 é a metade de 100. Então, 2 moedinhas de 50 centavos eu consigo formar R$1, tá bom? Entenderam, moedas? A prof vai trazer agora uma curiosidade para vocês. Vocês acham que o dinheiro que nós conhecemos hoje, ele sempre existiu? O que você acha? Não, nem sempre o dinheiro que nós conhecemos existiu, da forma como nós conhecemos. Mas as pessoas precisavam adquirir as coisas, né? Como que você vai comer? Como que você vai se vestir? Era feito no sistema de trocas, tá? Quando não existia o dinheiro. Como que era o sistema de trocas? Vamos supor que eu tivesse maçãs. Vou colocar algumas maçãs, um desenho aqui para mim. Maçãs. Mas eu estava precisando muito de tomates. E eu tenho maçãs, mas preciso de tomates. E a pessoa que tem tomate está precisando muito de maçãs. O que eles faziam? A troca. Então, eu ficava com os tomates e a pessoa com as maçãs. Todo mundo ficava feliz. Essa era a forma de conseguir adquirir as coisas, os produtos e sobreviver, tá? Hoje em dia é o dinheiro real. E através do sistema monetário nós vamos aprender como mexer com o dinheiro. E agora vamos exercitar um pouquinho do que nós conseguimos aprender com essa aula, certo? Não esqueçam que a prof falou lá no comecinho da aula que a nota de R$1, que era a cédula de R$1, ela parou de ser produzida no ano de 2005. Porque no ano de 2006, o ano posterior, começaram a produzir as moedinhas de R$1, tá? Então, as cédulas deixaram de circular pelo Brasil e começaram a circular as moedas, ok? Isso vai te ajudar numa das questões. Outra coisa, na questão 1 da página 187, que é para fazer agora, você vai notar que não tem uma resposta definida, que você pode encontrar várias possibilidades. Olha essa palavra que interessante. Possibilidades. Então, existem várias formas de chegar aos R$25 que o exercício pede, né? Na verdade, o João vai receber R$25 e você precisa identificar de que forma. Quantas cédulas? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Mas eu preciso que vocês pensem de outra forma. Mas só para colocar a cabecinha para funcionar, se eu dar 2 notas de 10 para ele, 2 notas de 10 é igual a 20 reais, mas ele precisa de 25. Para formar os outros 5, eu poderia dar 5 moedinhas de R$1. 20 mais 5, 25. Essa é uma das possibilidades. Existem outras. Pensem aí, tá bom? Um abraço da prof e até a próxima aula!